A Voz do Silêncio, Helena Blavatsky. Primeiro fragmento. Estas instruções são para aqueles que não conhecem os perigos do id inferiores. Aquele que quiser ouvir a voz de nada, o som sem som, e compreendê-la, terá de aprender a natureza do dharana. Tendo se tornado indiferente aos objetos da percepção, deve o aluno procurar o raja dos sentimentos, o produtor de pensamentos, aquele que acorda a ilusão. A mente é a grande assassina do real. Que o discípulo mate o assassino. Porque quando para si, a sua própria forma parece real, como o parecem ao acordar todas as formas que ele vê em sonhos, quando deixar de ouvir os muitos, poderá divisar o som interior que mata o exterior. Então, e só então, abandonará ele a região de Asat, o falso, para chegar ao reino de Sat, o verdadeiro. Antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior, e os olhos da carne tornados cegos a toda ilusão. Antes que a alma possa ouvir, a imagem, o homem, tem de se tornar surda aos rugidos como aos segredos, aos gritos dos elefantes em fúria, como ao sussurro prateado do pirilampo de ouro. Antes que a alma possa compreender e recordar, ela deve primeiro unir-se ao falador silencioso, como a forma que é dada ao barro se uniu primeiro ao espírito do escultor. Porque então a alma ouvirá e poderá recordar-se, e então ao ouvido interior falará e dirá. Se a tua alma sorrir ao banhar-se ao sol da tua vida, se a tua alma canta dentro da sua crisálida de carne e de matéria, se a tua alma chora dentro do seu castelo de ilusão, se a tua alma se esforça por quebrar o fio de prata que a liga ao mestre, sabe, ó discípulo, que a tua alma é da terra. Quando ao tumulto do mundo a tua alma, que desabrocha, dá ouvidos, quando a voz clamorosa da grande ilusão, a tua alma responde, quando se assusta ao ver as lágrimas quentes da dor, quando a ensurdecem os gemidos da angústia, quando a alma se retira, quando a tartaruga tímida, para dentro da concha da personalidade, sabe, ó discípulo, que do seu Deus silencioso, a tua alma é um sacrar indigno. Quando já mais forte, a tua alma vai saindo do seu retiro seguro. Quando, deixando o sacrário protetor, estende o seu fio de prata e avança. Quando, ao contemplar a sua imagem nas ondas do espaço, ela murmura, isto sou eu. Declara, ó discípulo, que a tua alma está presa nas teias da ilusão. Esta terra, discípulo, é a sala da tristeza, onde existem pelo caminho das duras provações, armadilhas para prender o teu eu na ilusão chamada a grande heresia. Esta terra, ó discípulo ignaro, não é senão a tristeza entrada para aquele crepúsculo que procede o vale da verdadeira luz. Essa luz que nenhum vento pode apagar e que arde sem óleo nem pavio. Diz a grande lei, para te tornares o conhecedor da personalidade total, tens primeiro que conhecer a personalidade. Para chegares ao conhecimento dessa personalidade, tens de abandonar a personalidade, a não personalidade, o ser ao não ser, e poderás então repousar entre as asas da grande ave. Sim, suave é o descanso entre as asas daquilo que não nasce, nem morre, mas é um aum, através de eras eternas. Cavalga a ave da vida, se queres saber. Abandona a tua vida se queres viver.
3 salas, ó cansado peregrino, conduzem ao fim dos trabalhos. 3 salas, ó conquistador de Mara, te trarão através de 3 estados, até ao 4º, e daí até aos 7 mundos, os mundos do descanso eterno. Se queres saber os seus nomes, escuta-os e aprende-os. O nome da primeira sala é ignorância, avídia. É a sala em que viste a luz, em que vives e hás de morrer. O nome da segunda sala é a sala da aprendizagem. Nela a tua alma encontrará as flores da vida, mas debaixo de cada flor uma serpente enrolada. O nome da terceira sala é sabedoria, para além da qual se estende o mar sem praias de Akshara, a fonte indestrutível da onisciência. Se queres atravessar seguramente a primeira sala, que o teu espírito não tome os fogos da luxúria que ali ardem pela luz do sol da vida. Se queres atravessar seguramente a segunda, não pares a aspirar o perfume das suas flores embriagantes. Se queres ver-te livre das peias kármicas, não procures o teu guru nessas regiões maiávicas. Os sábios não se demoram nas regiões de prazer dos sentidos. Os sábios não dão ouvidos às vozes musicais da ilusão. Procura aquele que te dará o ser na sala da sabedoria, a sala que está para além, onde todas as sombras são desconhecidas e onde a luz da verdade brilha como uma glória imorredoura. Aquilo que é incriado está dentro de ti, discípulo, assim como está naquela sala. Se queres possuí-lo e unir as duas coisas, tens de despir os teus negros trajes de ilusão. Abafa a voz da carne. Não deixes que qualquer imagem dos sentidos se entreponha entre a sua luz e a tua, para que assim as duas se fundam em uma. E, tendo aprendido a tua ajnana, abandona a sala da aprendizagem. Essa sala é perigosa pela sua beleza pérfida e só é precisa para a tua aprovação. Acautela-te, Lanu. Não vá a tua alma, entontecida pelo brilho ilusório, demorar-se e enredar-se na sua luz enganadora. Estas lágrimas, ó tu de coração tão compassivo, são os rios que irrigam os campos da caridade imortal. É nesse terreno que cresce a flor noturna de Buda, mais difícil de achar, mais rara de ver do que a flor da árvore de Vogai. É a semente da libertação do renascer. Ela isola o arate, tanto da luta como da luxúria. Leva-os através dos campos do ser para a paz e a felicidade que só se conhecem na terra do silêncio e não no ser. Mata o desejo, mas se o matares, cuida bem que ele não renasça na morte. Mata o amor da vida, mas se matares Tanha, que isto não seja pela ânsia da vida eterna, mas para substituir o evanescente pelo eterno. Não desejes nada, não te indignes contra o karma, nem contra as leis imutáveis da natureza, mas luta apenas com o pessoal, o transitório, o evanescente e o que tem de padecer. Auxilia a natureza e trabalha com ela, e a natureza ter-te-á por um dos seus criadores, obedecendo-te. E ela abrirá de par a par diante de ti todas as portas de suas câmaras secretas, desnudará ao teu ornar os tesouros ocultos das profundezas do seu seio virgem. Impoluída pela mão da matéria, ela revela os seus tesouros apenas aos olhos do espírito, os olhos que nunca se fecham, os olhos para os quais não há véu em todos os seus remos. Então ela te mostrará o seio e a senda, a primeira porta e a segunda, e a terceira,
até a própria sétima porta, e então a meta para além da qual estão, banhadas pelo sol do Espírito, glórias indizíveis que só o olhar da alma pode ver. Só há uma senda até o caminho. Só chegado bem ao fim se pode ouvir a voz do silêncio. A escada pela qual o candidato sobe é formada por degraus de sofrimento e de dor. Estes só podem ser calados pela voz da virtude. Ai de ti, pois, discípulo, se há um único vício que não abandonaste, porque então a escada baterá e far-te-á cair. A sua base assenta no lodo fundo dos teus pecados e defeitos, e antes que possas tentar atravessar este largo abismo de matéria, tens de lavar os teus pés nas águas da renúncia. Acautela-te, não vás pousar um pé ainda sujo no primeiro degrau da escada. Ai daquele que ousa poluir um degrau com os seus pés lamacentos. A lama vil e viscosa secará, tornar-se-á pegajosa e acabará por colar-lhe o pé ao degrau. E como uma ave presa no visco do caçador sutil, ele será afastado de todo o progresso ulterior. Os seus vícios tomarão forma e puxá-lo-ão para baixo. Os seus pecados erguerão a voz, como o riso e soluço do chacal depois do sol se pôr. Os seus pensamentos tornar-se-ão um exército e levá-lo-ão consigo, como um escravo cativo. Mata os teus desejos, Lanu. Torna os teus vícios impotentes, até dares o primeiro passo para a jornada solene. Estrangula os teus pecados, torna-os mudos para sempre, antes que ergas um pé para subir a escada. Faze calar os teus pensamentos e concentra toda a tua atenção sobre o teu mestre, que tu por enquanto não vês, mas sentes. Funde num só sentido todos os teus sentidos, se queres tomar-te seguro contra o inimigo. É só por aquele sentido que está oculto no vácuo do teu cérebro que o caminho íngreme que conduz ao teu mestre se pode revelar aos olhos indecisos da tua alma. Longa e fatigante é a senda ante ti, ó discípulo. Um único pensamento a respeito do passado que abandonaste puxar-te-á para baixo e terás novamente de começar a ascensão. Mata em ti toda a recordação de experiências passadas. Não te voltes para trás ou estás perdido. Não creias que a luxúria pode alguma vez ser morta se é satisfeita ou saciada, porque isso é uma abominação inspiradora por Mara. É alimentado o vício que ele se expande e se torna forte, como o verme que se alimenta no seio da flor. A rosa tem de tornar a ser o botão, nascido da sua haste paterna, antes que o parasita lhe tenha roído o seio e bebido a seiva da sua vida. A árvore dourada dá flores de jóia, antes que o seu tronco esteja gasto pela tormenta. O aluno tem de tornar ao estado de infância, que perdeu antes que o seu primeiro som lhe possa soar ao ouvido. A luz do único mestre, a única eterna luz dourada do Espírito, derrama os seus raios fulgurantes sobre o discípulo desde o princípio. Os seus raios atravessam as nuvens espessas e pesadas da matéria. Ora aqui, ora ali, esses raios iluminam-na, como os raios do sol iluminam a terra através das espessas folhas da floresta. Mas o discípulo, a não ser que a carne seja passiva, a cabeça lúcida, a alma firme e pura como um diamante que cintila, o fulgor não chegará à câmara, a sua luz do sol não aquecerá o coração, nem os sons místicos das alturas acásticas chegarão ao ouvido, por atento que ele esteja no estágio inicial. A não ser que ouças, não poderá ver. A não ser que vejas, não poderá ouvir. Ouvir e ver, eis o segundo estágio.
Quando o discípulo vê e ouve, e quando cheira e gosta, com os olhos fechados, os ouvidos fechados, tapados o nariz e a boca, quando os 4 sentidos se fundem e estão prontos a tornar-se o 5º, aquele do tato interior, então passou ele para o 4º estágio. E no 5º, a matador dos teus pensamentos. Todos estes têm de ser outra vez mortos, até não ser possível reanimarem-se. Retira a tua mente de todos os objetos externos, de todas as vistas externas. Retira as imagens internas, para que não lancem uma sombra negra sobre a luz da tua alma. Estás agora em Dharana, o 6º estágio. Quando tiveres passado para o 7º, ó bem-aventurado, não mais verás os 3 sagrados, porque te terás, tu próprio, tornado esses 3. Tu próprio e a mente, como gêmeos sobre uma linha. A estrela que é o teu guia brilha por cima nas alturas. Os 3 que moram na glória e na felicidade inefáveis, agora perderam os seus nomes no mundo de Maya. Tornaram-se uma só estrela, o fogo que arde mas não queima, o fogo que é o Upadi da chama. E isto, ó yogi de sucesso, é aquilo que os homens chamam Dhyana, o verdadeiro precursor de Samadhi. E agora a tua personalidade está perdida na personalidade. Tu para contigo próprio imerso naquela personalidade de onde primeiro irradiaste. Onde está a tua individualidade, Lanu? Onde está o próprio Lanu? É a fagulha perdida no meio do fogo, a gota dentro do oceano, o raio de luz sempre presente, tornado o todo e o fulgor eterno. E agora, Lanu, tu és o agente e a testemunha, o que irradia e a irradiação, a luz no som e o som na luz. Conheces, ó bem-aventurado, os 5 impedimentos. Tu és o seu conquistador, o mestre do 6º, libertador dos 4 modos da verdade. A luz que cai sobre eles brilha de ti. A tu que foste discípulo, mas agora és professor. E destes modos da verdade, não atravessaste tu o conhecimento de toda a dor. Primeira verdade? Não venceste tu o rei dos maras em si, a porta da reunião. Segunda verdade? Não destruíste tu o pecado à terceira porta, atingindo a terceira verdade? Não entraste tu para tal, o caminho que leva ao conhecimento, a quarta verdade? E agora, descansa sob a árvore de Bodhi, que é a perfeição de todo o conhecimento, porque sábio és possuidor de Samadhi, o estado da visão infalível. Vê, tornaste-te a luz, tornaste-te o som. Vê, tornaste-te a luz, tornaste-te o som. És o teu mestre e o teu Deus. Tu próprio és o objeto da tua busca, a voz sem falha, que ressoa através das eternidades, isenta de mudança, isenta de pecado, os 7 sons em um. A voz do silêncio, segundo fragmento, os 2 caminhos. E agora, ó mestre da compaixão, ensina tu o caminho aos outros homens. Olha, todos aqueles que, batendo para que os admitam, esperam na ignorância e na escuridão ver abrir-se a porta da suave lei. A voz dos candidatos. Não quererás tu, mestre da tua própria misericórdia, relevar a doutrina do coração? Recusar-te-á a conduzir os teus servos até o caminho da libertação? Diz o mestre, os caminhos são 2, as grandes perfeições 3, 6 as virtudes que transformam o corpo na árvore da sabedoria. Quem se aproximará delas? Quem primeiro entrará para elas?
Quem primeiro ouvirá a doutrina dos dois caminhos em um, a verdade sem véu a respeito do coração secreto? A lei que, rejeitando o aprender, ensina a sabedoria, revela uma história de dor. Ai de nós, que todos os homens possuam a laia, sejam unos com a grande alma, e que, possuindo-a, a laia de tão pouco lhes sirva. Repara qual a lua se reflete nas ondas tranquilas, a laia é refletida pelos pequenos e pelos grandes, espelhado nos átomos ínfimos, e contudo não consegue chegar ao coração de todos. Ai de nós, que tão poucos sejam os homens que se aproveitem do dom sem preço, de aprender a verdade, a verdadeira percepção das coisas existentes, o conhecimento do não existente. Diz o aluno: ó mestre, que farei para eu atingir a sabedoria? Ó sábio, que farei para conseguir a perfeição? Procura os caminhos, mas olha nu, sê puro de coração antes que comeces a tua jornada. Antes que dê o primeiro passo, aprende a separar o real do falso, o transitório do eterno. Aprende, sobretudo, a separar a ciência da cabeça da sabedoria da alma, a doutrina dos olhos da doutrina do coração. Sim, a ignorância é como uma vasilha fechada e sem ar. A alma, uma ave dentro dela, não canta, nem pode mexer uma pena, mas faz num torpor e morre de não poder respirar. Mas mesmo a ignorância é melhor do que a ciência de cabeça sem a sabedoria de alma para iluminar e guiar. As sementes da sabedoria não podem germinar e crescer no espaço sem ar. Para viver e comer experiência, o espírito precisa espaço e profundidade e pontos que o guiem para a alma de diamante. Não procures esses pontos no reino de Maia, mas ergue-te acima das ilusões. Busca o eterno e imutável Sat, desconfiando das falsas sugestões de fantasia. Porque a mente é como um espelho, cobre-se de pó ao mesmo tempo que reflete. Precisa que as brisas leves da sabedoria de alma limpem o pó das nossas ilusões. Procura, ó principiante, fundir a tua mente e a tua alma. Afasta-te da ignorância e da ilusão também. Vira o rosto às suas decepções do mundo. Desconfia dos teus sentidos, eles mentem. Mas dentro do teu corpo, escrínio das tuas sensações, procura no impessoal o homem eterno. E tendo-o procurado, olha para dentro. Tu és Buda. Rejeita o aplauso, ó crente. O aplauso conduz à ilusão de si próprio. O teu corpo não é personalidade. A tua personalidade é em si sem corpo. E o elogio ou a censura não o atingem. O contentamento de si próprio, ó discípulo, é uma torre altíssima, a qual um insensato orgulhoso subiu. Ali se senta em orgulhosa solidão, invisível a todos, salvo a si próprio. A falsa ciência é rejeitada pelos sábios e espalhada aos ventos pela boa lei. A sua roda gira para todos, tanto para os humildes como para os orgulhosos. A doutrina dos olhos é para a multidão, a doutrina do coração para os eleitos. Os primeiros repetem orgulhosos: vede, eu sei. Os últimos, aqueles que humildemente fizeram a sua colheita, confessam em voz baixa: assim ouvi. A grande joeira é o nome da doutrina do coração, ó discípulo. A roda da boa lei gira rapidamente, noite e dia mói. Afasta o joio do trigo dourado e a casca da farinha. A mão do karma guia a roda. As rotações marcam o bater do coração kármico. O verdadeiro conhecimento é a farinha.
A falsa ciência é a casca. Se queres comer o pão da sabedoria, tens de amassar a tua farinha com a água límpida de anrita. Mas se amassas cascas com o orvalho de maia, só podes criar alimento para as pombas negras da morte, as aves da nascença, da decadência e da tristeza. Se te disserem para te tornares Anham, tens de deixar de amar todas as coisas, diz-lhes que mentem. Se te disserem que para te libertares tens de odiar a tua mãe e desprezar o teu filho, de renegar o teu pai e chamar-lhe dono de casa, de renunciar toda a compaixão pelos homens e pelos animais, diz-lhes que as suas palavras são falsas. Assim ensinam os tirquitas, os descrentes. Se te ensinarem que o pecado nasce da ação e a felicidade da inação absoluta, diz-lhes que se enganam. A não permanência da ação humana, a libertação da mente da sua escravidão, pela cessação do pecado e das culpas, não são coisas para os eus devas. Assim reza a doutrina do coração. O dharma dos olhos é a corporização do externo e do não existente. O dharma do coração é a corporização de Bodhi, o eterno e permanente. A lâmpada brilha bastante quando estão limpos pavio e óleo. Para limpá-los, é preciso quem os limpe. A chama não sente o processo de limpeza. Os ramos de uma árvore são sacudidos pelo vento. O tronco fica imóvel. Tanto a ação como a inação podem caber em ti. O teu corpo agitado, a tua mente tranquila, a tua alma límpida como um lago de montanha. Queres tu tornar-te um yogi do círculo do tempo? Então, ó Lanu, não creias que sentando-te em florestas escuras, em orgulhosa reclusão, longe dos homens, não creias que a vida alimentada a plantas e raízes, saciada a sede com a neve da grande cordilheira, não creias, ó devoto, que isso te levará à meta da libertação final. Não julgue que o partir dos ossos, o rasgar da carne e dos músculos, te unirá à tua personalidade silenciosa. Não julgues que quando estão vencidos os pecados da tua forma grosseira, ó vítima das tuas sombras, o teu dever está cumprido para com a natureza e com os homens. Os bem-aventurados não quiseram fazer assim. O leão da lei, o Senhor da misericórdia, percebendo a verdadeira causa da dor humana, imediatamente abandonou o repouso suave, mas egoísta das solidões sossegadas. Dhyaranyaka tornou-se o mestre da humanidade. Depois de Julai ter entrado para o Nirvana, ele pregou em montanhas e planícies, fez sermões nas cidades, aos devas, aos homens e aos deuses. Semeia boas ações e colherás o seu fruto. A inação num ato de misericórdia passa a ser a ação num pecado mortal. Assim diz o sábio: por que queres abster-se da ação? Não é assim que a tua alma conseguirá a sua liberdade. Para chegar ao Nirvana, é preciso chegar ao conhecimento de si próprio. E o conhecimento de si próprio é filho de ações caridosas. Tem paciência, candidato, como quem não teme falhar, nem procura triunfar. Fixa o olhar da tua alma na estrela cujo raio és, a estrela chamejante que brilha nas profundezas sem luz do ser eterno, nos campos sem limite do desconhecido. Tem perseverança, como aquele que tem de sofrer eternamente. As tuas sombras vivem e desaparecem. Aquilo que em ti viverá para sempre. Aquilo que em ti conhece, porque é o conhecimento. Não é da vida transitória, é o homem que foi, que é e que há de ser, para quem a hora nunca soará. Se quer escolher a suave paz e o descanso, discípulo,
Semeia as sementes do mérito nos campos das colheitas futuras. Aceita as dores da nascença. Afasta-te da luz do sol para a sombra, para dares mais espaço aos outros. As lágrimas que regam o solo do árido da dor e da tristeza fazem nascer as flores e os frutos da retribuição kármica, da fornalha da vida humana e do seu fumo denso. Saltam chamas aladas, chamas purificadas, que erguendo-se alto, sob o olhar kármico, tecem por fim o tecido glorioso das 3 vestes do caminho. Essas vestes são Nirmanakaya, Sambhogakaya e Dharmakaya, traje sublime. A veste Shangna, é certo, pode comprar a luz eterna. A veste Shangna, por si só, dá o nirvana da destruição para o renascer, mas Ola Nu também mata a compaixão. Os Budas perfeitos que vestem a glória do Dharmakaya já não podem contribuir para a salvação humana. Ai de nós! Devem as personalidades ser sacrificadas a uma só? Deve a humanidade ser sacrificada ao bem de indivíduos? Aprende, ó principiante, que este é o caminho aberto, o caminho para a felicidade egoísta, evitado pelos bodhisattvas, do coração secreto, os Budas da compaixão. Viver para servir a humanidade é o primeiro passo. Praticar as 6 virtudes gloriosas é o segundo. Vestir a veste humilde do Nirmanakaya é rejeitar para si a felicidade eterna. Para poder auxiliar a salvação humana, chegar à felicidade do Nirvana, mas renunciar a ela é o passo supremo, final, o mais alto no caminho da renúncia. Aprende, ó discípulo, que é este o caminho secreto, escolhido pelos Budas da perfeição, que sacrificaram a sua personalidade a personalidades mais fracas. Mas, se a doutrina do coração é alta demais para ti, se precisas te auxiliar a ti próprio e receias oferecer auxílio aos outros, então, tu de coração tímido, acautela-te a tempo, contenta-te com a doutrina ocular da lei, continua esperando, porque seu caminho secreto não é atingível hoje, amanhã estará ao teu alcance. Aprende que não há esforço, por pequeno que seja, quer no bom sentido, quer no mal, quer possa perder-se e desaparecer-se no mundo das causas. Mesmo o fumo dado ao vento não é sem rastro. Uma palavra brusca dita em vidas passadas não se perde, mas renasce sempre. A pimenteira não produz rosas, nem a estrela de prata do jasmim se torna espinho ou cardo. Podes criar hoje tuas oportunidades de amanhã. Na grande jornada, as causas semeadas cada hora produzem cada qual a sua colheita de efeitos, porque uma justiça inalterável rege o mundo. Com o vasto alcance de ação infalível, ela traz aos mortais vida de alegria ou de angústia, a prole kármica dos vossos pensamentos e ações anteriores. Aceita, pois, tanto quanto o mérito te reserva, ó de coração paciente. Anima-te e contenta-te com a sorte, tal é o teu karma, o karma do ciclo dos teus nascimentos, o destino daqueles que, na sua dor e tristeza, nascem a ti ligados, riem e choram de vida a vida, presos às tuas ações anteriores. Age tu por eles hoje, e eles agirão por ti amanhã. É do botão da renúncia da sua própria personalidade que nasce o fruto doce da libertação final. Condenado a perecer é aquele que por medo de Mara deixa de auxiliar os homens, receando agir em proveito próprio. O peregrino que quer refrescar os seus membros laços em águas correntes, mas não mergulha por medo à corrente, arrisca-se a morrer de calor. A inação baseada
no medo egoísta, não pode dar senão mau fruto. O devoto egoísta vive inutilmente. Vive em vão o homem que não realiza na vida a obra para que nasceu. Segue a roda da vida, segue a roda do dever, para com a tua raça e os do teu sangue, para com o amigo e o inimigo, e fecha a tua mente tanto aos prazeres como à dor. Esgota a lei da retribuição kármica, adquire seeds para o teu nascimento futuro. Se não pode ser o sol, se então o humilde planeta. Sim, se te é impossível brilhar como o sol do meio-dia sobre o monte nevado da pureza eterna, então escolhe, ó neófito, uma carreira mais humilde. Aponta o caminho, por vagamente que o faças, e perdido entre a multidão, como a estrela da tarde, aqueles que caminham pela escuridão. Olha Migmar, quando nos seus véus carmesins o seu olhar se derrama sobre a terra que dorme. Olha a aura de fogo da mão de Lagpa, estendida com amorosa proteção por sobre as cabeças dos seus ascetas. Ambos são agora servos de Nima, ficando na sua ausência como sentinelas silenciosas na noite. Foram, contudo, em kalpas passados, Nimas brilhantes, e também em dias futuros se tornem outra vez 2 sóis. Tais são as descidas e subidas da lei kármica da natureza. Se Olanu como eles, dá luz e conforto ao peregrino cansado, e procura aquele que sabe ainda menos do que tu, porque na sua desolação miserável está faminto do pão da sabedoria e do pão que alimenta a sombra, sem mestre, esperança ou consolação, e fala ouvir a lei. Diz-lhe, ó candidato, que aquele que faz do orgulho e do egotismo servos da devoção, que aquele que, tenaz da sua existência, em todo caso, depõe a sua paciência e submissão à lei como uma flor aos pés de Shakya Tubiapá. Se torna um Shrotapati nesse nascimento. Os seeds da perfeição podem ainda estar longe, muito longe, mas está dado o primeiro passo. Ele entrou para o rio e pode adquirir a visão da águia, a águia das montanhas, o ouvido da tímida corça. Diz ele, ó aspirante, que a verdadeira devoção pode tornar a dar-lhe o conhecimento, aquele conhecimento que era seu nas suas vidas anteriores. A visão dévica e o ouvido dévico não se podem obter em uma breve vida. Sê humilde se queres adquirir a sabedoria, sê mais humilde ainda quando a tiveres adquirido. Se como o oceano, que recebe todos os rios e riachos, a calma imensa do oceano não se perturba. Recebe-os e não os sente. Domina o teu ser interior com o teu ser divino. Domina o divino com o eterno. Sim, grande é aquele que mata o desejo. Maior ainda é aquele que em a divina personalidade matou o próprio conhecimento do desejo. Põe-te de guarda ao inferior, para que não macule o superior. O caminho para a libertação final está dentro da sua personalidade. Esse caminho começa e acaba fora da personalidade. Sem elogios de todos os homens, e humilde é a mãe de todos os rios, na vista orgulhosa de Tirtika, vazia a forma humana, ainda que cheia das águas suaves de Amrita, ao olhar dos insensatos. E contudo, a origem dos rios sagrados é a terra sagrada, e aquele que possui a sabedoria é respeitado por todos os homens. Arhans e sábios da visão ilimitada são raros como a flor da árvore do Umbara. Os Arhans nascem à meia-noite,
com a planta sagrada de 9 e 7 caules, a flor sagrada que desabrocha e floresce na escuridão, saída do orvalho puro e do leito gelado das alturas nevadas, alturas que nenhum pé pescador pisou. Nenhum Arhan ou Alanu se torna um naquela vida em que pela primeira vez a alma começa a ansiar pela libertação final. E tudo, contudo, ó ansioso, a nenhum guerreiro oferecendo-se voluntariamente para a terrível luta entre o vivo e o morto. A nenhum recruta pode ser recusado o direito de entrar no caminho que conduz ao campo de batalha. Porque ou vence ou cai. Sim, se vence, o nirvana será seu. Antes de abandonar a sua sombra, de enjeitar a sua veste mortal, essa causa abundante de angústia e dor limitável, os homens honrarão nele um Buda grande e sagrado. E se cai, mesmo assim não cai em vão. Os inimigos que abateu na última batalha não tornarão a viver na sua próxima encarnação. Mas se queres chegar ao nirvana ou rejeitar esse prêmio, não deixes o fruto da ação e da inação ser o teu motivo, ó de coração indômito. Aprende que ao Bodhisattva que troca a libertação pela renúncia para vestir as angústias da vida secreta, chama-se 3 vezes venerado, ó candidato à dor através dos ciclos. O caminho é um, discípulo, mas no fim duplo. Marcados estão os seus estágios por 4 e 7 portas. A uma extremidade a felicidade imediata, a outra a felicidade renunciada. Ambos são a recompensa do mérito, a escolha a ti pertence. O um toma-se os dois, o aberto e o secreto. O primeiro leva à meta, o segundo à imolação de si próprio. Quando ao permanente, o mutável se sacrifica, o prêmio é teu. Volta a gota ao lugar de onde veio. O caminho aberto conduz à mudança imutável, nirvana, o estado glorioso de absoluto, a felicidade para além da concepção humana. Assim, o primeiro caminho leva à libertação, porém o segundo caminho é a renúncia. Por isso é chamado o caminho da dor. O caminho secreto conduz a Arhan, a uma angústia mental inexprimível. Dor pelos mortos que estão vivos e compaixão inútil pelos homens da tristeza kármica. O fruto do karma não ousam os sábios fazer parar. Porque está escrito, ensina a evitar todas as causas. A maré do efeito, como a grande onda, deixarás seguir o seu curso. O caminho aberto, mal chegaste ao seu fim, levar-te-á a rejeitar o corpo bodhisátvico e fartar-te-á entrar para o estado 3 vezes glorioso de Dharmakaya, que é o eterno esquecimento dos homens e do mundo. A estrada secreta também conduz à felicidade para a nirvânica, mas ao estado de kalpas inúmeros. Nirvanas ganhos e perdidos por uma piedade e compaixão ilimitadas pelo mundo de mortais iludidos. Mas, disse, o último será maior. Samyak Sambuddha, o mestre da perfeição, abandonou a sua personalidade para a salvação do mundo, parando no limiar do nirvana, o estado de pureza. Tens agora o conhecimento a respeito dos 2 caminhos. Chegará o momento em que terás de escolher o de alma ansiosa, quando tiveres chegado ao fim e passado as 7 portas. A tua mente estará lúcida. Já não está preso a pensamentos ilusórios, porque aprendeste tudo. Sem véu está ante ti a verdade, e fita-te gravemente. Diz ela, doces são os frutos do descanso e da libertação por causa da personalidade,
Porém, mais doces ainda os frutos do dever longo e amargo. Sim, da renúncia por amor aos outros, aos homens que sofrem. Aquele que se converte em Pratyeka Buda só presta obediência à sua personalidade. O Bodhisattva que ganhou a batalha, que tem o prêmio na mão, mas exclama na sua divina compaixão: por amor aos outros abandona essa grande recompensa, realiza a renúncia maior. Ele é um salvador do mundo. Repara, a meta da felicidade e ao longo caminho da dor estão no extremo fim. Podes escolher um outro, ó aspirante à tristeza, através dos ciclos que hão de vir. Om Vairapani, a voz do silêncio, terceiro fragmento. As 7 portas. Upadhyaya, a escola está feita. Anseio pela sabedoria. Resgate já o véu que escondia o caminho secreto e ensinaste o Yana superior. O teu servo está aqui, pronto para que o guies. Está bem, Shiravaka. Prepara-te, porque terás de seguir sozinho. O mestre só pode apontar a direção. O caminho é um para todos. O meio de chegar, a meta, deve variar de peregrino para peregrino. Qual é que vais escolher, ó coração indômito? O Samtam da doutrina dos olhos, o quádruplo Dhyana, ou abrirás caminho através das paramitas, 6 em número? Nobres portas da virtude, conduzindo a Bodhi e Prajna, 7º passo da sabedoria? O caminho árduo do quádruplo Dhyana ondula montanha acima. 3 vezes grande é aquele que chega ao píncaro altíssimo. As alturas de paramitas são atravessadas por um caminho ainda mais íngreme. Tens de forçar o teu caminho através de 7 portas, 7 fortalezas guardadas por poderes cruéis e ardilosos, paixões encarnadas. Anima-te, discípulo. Tem sempre presente o preceito áureo. Uma vez passada a porta Srotapati, aquele que entrou para o rio, cujo pé foi posto sobre o leito do rio nirvânico nesta vida ou em qualquer vida futura, tem apenas diante dele mais 7 nascimentos. Ó Deus de vontade de ferro, repara que vês tu diante dos teus olhos, ó aspirante, a sabedoria divina? O manto da escuridão cobre a profundeza da matéria. Nas suas dobras me debato. Aprofunda-se, Senhor, à medida que para ele olho, um gesto da tua mão o desfaz. Mexe-se uma sombra, arrastando-se como as dobras coleantes da serpente. Cresce, alastra-se e desaparece na escuridão. É a sombra de ti próprio fora do caminho, caindo sobre a escuridão dos teus pecados. Sim, Senhor, vejo o caminho, o seu princípio fincado no lodo, o seu cimo perdido na nirvânica luz gloriosa. E agora vejo os portais cada vez mais estreitos na porta árdua e espinhosa para Jnana. Vês bem, Lanu, esses portais levam o aspirante a atravessar o rio para a outra margem. Cada portal tem uma chave de ouro que abre a sua porta, e essas chaves são: 1. Dana, a chave da caridade e do amor imortal. 2. Shila, a chave da harmonia nas palavras e nos atos, a chave que contrabalança a causa e o efeito, não deixando mais espaço à ação kármica. 3. Kshanti, a paciência suave, que nada pode alterar. 4. Vairagya, a indiferença ao prazer e à dor, a ilusão vencida, só a verdade vista. 5. Virya, a energia indômita que abre o seu caminho para a verdade suprema, erguendo-se acima das mentiras terrenas. 6.
Diana, cuja porta de ouro, uma vez aberta, leva o Naujor para o reino de Sat, o Eterno, e para a sua contemplação sem fim. 7. Prajna, cuja chave faz de um homem um deus, criando-o um Bodhisattva, filho de Dayanes. Tais são as chaves de ouro para esses portais. Antes que te possas acercar do último, ó tecedor da sua liberdade, tens de possuir essas paramitas da perfeição, as virtudes transcendentais em número de 6 e 10, por esse longo caminho. Porque, ó discípulo, antes que estivesses apto a encontrar o teu mestre frente a frente, o teu Senhor luz a luz, que foi que te disseram: antes que te possas acercar da porta mais próxima, tens de aprender a separar o teu corpo do teu espírito e a viver no eterno. Para isso, tens de viver e respirar em tudo, como tudo que vês respira em ti, sentir-te, existir em todas as coisas e todas as coisas em ti. Não deixarás os teus sentidos fazer do teu espírito campo para o seu recreio. Não separarás o teu ser do ser e do resto, mas fundirás o oceano na gota de água e a gota de água no oceano. Assim estarás em acordo com tudo quanto vive. Ama os homens como se eles fossem os teus condiscípulos, discípulos do mesmo mestre, filhos da mesma boa mãe. Professores há muitos, a alma mestra é uma, Alaya, a alma universal. Vive nesse mestre como o seu raio em ti, vive nos teus semelhantes como eles nela. Antes que estejas no limiar do caminho, antes que entres pela primeira porta, tens de fundir os dois em um e sacrificar o pessoal à personalidade impessoal, e assim destruir o caminho entre as duas. Antakarana. Tens de estar pronto para responder a Dharma, a lei austera, cuja voz te perguntará ao teu primeiro passo, ao teu passo inicial. Obedeceste a todas as regras, ó de altas esperanças? Puseste o teu coração e a tua mente de acordo com a grande mente e o grande coração de toda a humanidade? Porque, como a voz sonora do grande rio, na qual todos os sons têm o seu eco, assim deve ser o coração daquele que quer entrar para o rio, vibrar em resposta a cada suspiro e a cada pensamento de tudo quanto vive e respira. Os discípulos podem ser comparados a cordas da vina, que produz eco nas almas. A humanidade, a sua caixa de ressonância, a mão que a vibra, a respiração melodiosa da grande alma do mundo. A corda que não vibra ao toque o mestre, em harmonia suave com todas as outras, quebra-se e é deixada fora. Assim as mentes coletivas dos Lanu Shravakas têm de ser afinadas para vibrar de acordo com o espírito de Upadia, uno com a super-alma, ou se quebrará. Assim fazem os irmãos da sombra, os assassinos das suas almas, a horrível seita dos Dadi Dugpa. Puseste o teu ser de acordo com a grande dor da humanidade, ó candidato à luz? Fizeste assim? Podes entrar. Antes, porém, que des um passo no duro caminho da tristeza, é bom que aprendas quais são os perigos da estrada. Armado com a chave da caridade, do amor e da terna misericórdia, podes estar tranquilo ante a porta de Dana, a porta que fica à entrada do caminho. Vê, ó ditoso peregrino, o portal que tens diante de ti é alto e largo, parece de fácil acesso. A estrada que o atravessa é reta, suave e relvada. É como uma clareira cheia de sol no meio da floresta escura e funda.
um lugar na terra refletindo o paraíso de Amitabha. Ali rouxinóis de esperança e aves de penas radiosas cantam em bosques verdejantes, trilando triunfos aos peregrinos sem receio. Cantam as 5 virtudes de Bodhisattva, a fonte quíntupla do poder de Bodhi e dos 7 degraus do conhecimento. Passa, segue para diante. Trouxeste a chave, está salvo. Para a segunda porta, a entrada é verde também, mas é íngreme e serpenteia a montanha acima. Sim, até ao cimo rochoso da montanha. Névoas cinzentas cobrirão o seu píncaro rude e pedregoso, e para além será tudo escuridão. À medida que avança, o cântico da esperança soa cada vez mais débil no coração do peregrino. O arrepio da dúvida atinge-o, os seus passos tornam-se mais incertos. Acautela-te com isto, ó candidato, acautela-te contra o medo que, como as asas negras e silenciosas do morcego noturno, se alastra entre o luar da tua alma e a tua grande meta que surge na distância, muito longe ainda. O medo, ó discípulo, mata a vontade e demora a ação. Se é falho na virtude Shila, o peregrino tropeça e pedras kármicas ferem-lhe os pés pelo caminho pedregoso. Pisa com segurança, ó candidato, banha a tua alma na essência de Kshanti, porque te cercas agora do portal que tem esse nome, a porta da fortaleza e da paciência. Não feche os olhos, nem percas de vista Dorje. As setas de Mara atingem sempre o homem que não chegou ao Vairagya. Não tremas, sob o hálito do medo, enferruja a chave de Kshanti. A chave ferrugenta já não pode abrir. Quanto mais avançares, mais e mais serão os perigos que cercarão os teus passos. O caminho que segue para diante é iluminado por uma chama, a luz da audácia ardendo no coração. Quanto mais ousares, mais conseguirás. Quanto mais temeres, mais a luz esmorecerá. E só ela te pode guiar. Porque, como o último raio do sol no píncaro do alto monte é seguido pela noite escura quando cessa, assim é a luz do coração. Quando se apaga, uma sombra negra e ameaçadora cairá do teu coração sobre o caminho e prenderá os teus pés pávidos no chão. Acautela-te, discípulo, com essa sombra letal. Nenhuma luz que brilhe do espírito pode dispersar a escuridão da alma inferior, a não ser que todo o pensamento egoísta de lá tenha fugido e que o peregrino diga: abdiquei deste corpo que passa, destruí a causa, as sombras, meros efeitos, não podem mais subsistir. Porque teve lugar agora a última grande batalha, a guerra final entre o ser superior e o inferior. Vê, o próprio campo da batalha se engolfou na grande guerra e deixou de existir. Mais uma vez, passada a porta de Kshanti, está dado o terceiro passo. O teu corpo é teu escravo. Prepara-te agora para a quarta porta, a porta das tentações que enleiam o homem interior. Antes que possas acercar-te dessa meta, antes que a tua mão se erga para levantar o fecho da quarta porta, deves ter dominado todas as alterações mentais em ti e matado o exército das sensações, pensamentos que, sutis e insidiosas, se introduzem, sem que tu queiras, no sacrário luzente da alma. Se não queres que elas te matem, deves tornar inofensivas as tuas criações, os filhos dos teus pensamentos, invisíveis, impalpáveis, que enxameiam em torno à humanidade, prole e herdeiros do homem e suas presas terrestres. Tens de estudar o vácuo do aparentemente cheio, o cheio do aparentemente vazio.
Ó aspirante intemerato, olha bem para dentro do poço do teu coração e responde. Conheces bem os poderes da personalidade, ó observador das sombras externas? Se não os conheces, está perdido. Porque no quarto caminho, a mais leve brisa da paixão ou do desejo fará tremer a luz firme dos muros brancos e puros da alma. A mais pequena onda de ânsia ou de saudade pelos dons ilusórios de Maia, ao passar-lhes por Antacarana, o caminho que há entre o teu espírito e a tua personalidade, a estrada real das sensações, as despertadoras de Arrancara, um pensamento rápido como a luz do relâmpago, far-te-á perder os teus 3 prêmios, os 3 prêmios que ganhaste. Aprende que no eterno não há mudança. Abandona para sempre as 8 cruéis angústias, senão, por certo que não chegaste à sabedoria, nem ainda à libertação. Diz o grande Senhor, o Tati Ragata da perfeição, aquele que seguiu as passadas dos seus predecessores. Austera e exigente é a virtude de Vairagya. Se queres possuir o seu caminho, tens de ter a tua mente, as tuas percepções mais do que nunca livres da ação mortal. Tens de saturar do puro alaya, de te identificar com o pensamento da alma da natureza. Unificado com ele, és invencível. Separado dele, torna-te o campo de recreio de Samvriti, origem de todas as ilusões do mundo. Tudo é transitório no homem, salvo a pura e clara essência do alaya. O homem é o seu raio cristalino, por dentro um raio de luz imaculada, uma forma de barro material na superfície inferior. Esse raio é o teu guia de vida e a tua personalidade verdadeira, a sentinela e o pensador silencioso, a vítima do teu ser inferior. A tua alma não pode ser ferida senão através do teu corpo pecador. Domina e rege os 2 e estarás salvo quando estiveres cruzando as proximidades da porta do equilíbrio. Anima-te, audaz peregrino, para a outra margem. Não des ouvidos ao segredar das hostes de Mara. Afasta os tentadores, esses espíritos de má índole, os Lamaim, no espaço infinito. Mantém-te firme, acerca-te agora do portal médio, da porta da dor, com as suas 10.000 armadilhas. Domina os teus pensamentos, ó ansioso pela perfeição, se queres atravessar o limiar dela. Domina a tua alma, ó ansioso pelas verdades eternas, se queres chegar à meta. Concentra o olhar da tua alma na luz única e pura, na luz que nada afeta, e serve-te da sua chave de ouro. O árduo trabalho está feito, a tua tarefa quase finda. O grande abismo que se abria para te tragar está quase passado. Atravessaste a vala que circula a porta das paixões humanas. Venceste já a Mara e a sua horda furiosa. Tiraste a impureza do teu coração e sangraste-o de desejos impuros. Mas, ó combatente glorioso, a tua tarefa ainda não está no fim. Constrói alto, Lanu, o muro que há de defender a tua ilha sagrada, o dique que protegerá o teu espírito do orgulho e do contentamento ao pensares no teu grande feito. Um sentimento de orgulho macularia a tua obra. Sim, ergue forte o muro. Não vá o impulso feroz das ondas em guerra, que sobe e bate na sua costa, vindas do grande mundo do oceano de Maia, engolfar o peregrino e a ilha. Sim, no próprio momento da vitória. A tua ilha é a corça,
os teus pensamentos os galgos que cansam e perseguem o seu avanço até ao rio da vida. Ai da corça que é atingida pelos galgos malignos antes que chegue ao vale do refúgio. Jinana Marga, o caminho do puro conhecimento. Antes que te possas estabelecer em Jinana Marga e chamar-lhe a teu, a tua alma tem que tornar como o fruto maduro da mangueira, mole e doce como a sua polpa dourada para as angústias dos outros, duro como o caroço deste fruto para as tuas próprias dores e angústias, ó triunfador da alegria e da tristeza. Torna a tua alma dura contra as armadilhas da tua personalidade. Faze com que ela mereça o nome de alma de diamante. Porque, como o diamante enterrado fundo no coração vivo da terra, não pode refletir as luzes terrenas. Assim são a tua mente e a tua alma, imersos no Jinana Marga. Nada devem refletir no meio ilusório de Maya. Quando chegares a esse estado, os portais que tens de vencer no teu caminho abrem de par em par e as suas portas, para que passes, e os poderes maiores da natureza não têm força para te embargar o passo. Serás dono do sétuplo caminho, mas só então o serás, ó candidato a provas indivisíveis. Até ali, espera-te uma tarefa muito mais difícil. Tens de te sentir todo o pensamento e, contudo, exilar da tua alma todos os pensamentos. Tens de chegar àquela fixidez de espírito em que nenhuma brisa, por mais que cresça, pode soprar um pensamento material para dentro dele. Assim purificado, o sacrário deve ficar vazio de toda a ação, som ou luz da terra, assim como a borboleta, atingida pela geada, cai morta no limiar. Assim todos os pensamentos materiais devem cair mortos ante o tempo. Vê que está escrito: antes que a chama dourada possa arder com um brilho firme, deve a lâmpada estar guardada num lugar livre de toda a aragem. Exposta à brisa volúvel, a chama tremerá, e o tremendo lançará sombras enganosas, negras e sempre variantes sobre o sacrário branco da alma. E então, ó perseguidor da verdade, a alma da tua mente tornar-se-á como um elefante louco que se enfurece na floresta, tomando as árvores por inimigos vivos. Morre ao tentar matar as sombras sempre incertas, bailando no muro dos rochedos inundados no sol. Acautela-te. Não vá a tua alma, ao cuidar da tua personalidade, perder pé no terreno do conhecimento Deva. Acautela-te. Não vá a tua alma, ao esquecer a personalidade, perder o seu domínio sobre o seu espírito trêmulo, perdendo assim o justo prêmio das suas conquistas. Acautela-te contra a mudança, porque a mudança é o teu grande inimigo. A mudança lutará contigo, afastar-te-á, atirar-te-á para fora do caminho das trilhas, para dentro de pântanos viscosos de dúvidas. Prepara-te e acautela-te a tempo. Se experimentaste e falhaste, ó lutador indômito, não percas, porém, a coragem. Continua a lutar e volta ao embate repetidamente. O guerreiro destemido, ainda que o sangue da sua vida lhe escorra nas feridas abertas, continuará a atacar o inimigo, expulsá-lo-á do seu forte, vencê-lo-á mesmo, antes que ele próprio expire. Agi, pois, todos vós que falhais e que sofreis, como esse soldado, e do forte da vossa alma expulsai todos os vossos inimigos, a ambição, a cólera, o ódio, até a sombra do desejo, mesmo quando tiverdes falhado. Lembra-te tu que lutas pela libertação humana, que cada falência é um triunfo, e que cada tentativa sincera a seu tempo recebe o seu prêmio.
Os santos germes que brotam e crescem invisíveis na alma do discípulo dobram como juncos, mas não quebram, nem podem eles perder-se, mas quando a hora soa, desabrocham. Mas se vieste preparado, então não temas nada. Daqui em diante é claro o teu caminho, que vai direto à porta de Víria, o quinto dos 7 portais. Estás agora no caminho que conduz ao porto de Diana, o 6º portal, o portal Bode. A porta do Diana é como um vaso de alabastro, branco e transparente. Dentro dele arde uma luz firme e dourada, a chama de Prágina, que de Atman irradia. Este vaso és tu. Afasta-te dos objetos dos sentidos. Seguiste pelo caminho da visão, pelo caminho da audição, e estás agora na luz do conhecimento. Chegaste agora ao estado de Titiksha. Ó Naljor, estás salvo. Aprende, vencedor dos pecados, que uma vez que um Sovane tem atravessado o 7º caminho, toda a natureza estremece de alegria e se sente submissa. A estrela prateada, eis que cintila esta novas flores da noite. O riacho murmura e se conta as pedras. As ondas escuras do oceano o cantam aos rochedos cheios de espuma. As brisas perfumadas cantam-no aos vales, e os pinheiros altivos segredam misteriosamente. Surgiu um mestre do dia. Eis que se ergue agora como uma coluna branca ao ocidente, sobre cujo fronte o sol nascente do pensamento eterno derrama as suas primeiras ondas gloriosas. O seu espírito, como um oceano ilimitado de calmaria, alastra-se no espaço sem praias. Ele tem a vida e a morte na sua mão poderosa. Sim, ele é poderoso, o poder vivo, tornado livre nele. Esse poder, que é ele próprio, pode erguer o tabernáculo da ilusão muito acima dos deuses, acima dos grandes Brahm e Indra. É agora, por certo, que ele conseguirá o seu grande prêmio. Não usará ele os dons que isso confere para seu descanso e felicidade, para seu proveito e glória tão bem ganhos. Ele, o subjugador da grande ilusão? Não, ó candidato à ciência secreta da natureza. Se quiseres seguir os passos do santo Tathagata, esses dons e poderes não são para ti próprio. Irás assim por um dique as águas nascidas em Sumeru? Irás desviar o rio para teu serviço? Ou fazê-lo subir até a sua nascente pelos cerros dos ciclos? Se quiseres que esse rio de conhecimento bem ganho, de sabedoria de divina origem, fique uma corrente pura, não deves deixar que ele se torne um lago estagnado. Aprende, se quiseres tornar-te cooperador de Amitabha, a idade limitada, então deves derramar a luz adquirida, como os dons Bodhisattvas, sobre a extensão de todos os 3 mundos. Aprende que a corrente do conhecimento sobre-humano e a sabedoria Deva que adquiriste deve de ti o canal de Alaya ser derramada para outro leito. Aprende, ó Naljor, tudo o caminho secreto, que as suas águas puras devem ser empregadas para tornar mais doces as ondas amargas do oceano, esse grande mar de sofrimento formado pelas lágrimas dos homens. Ai de ti, uma vez que te tornaste como a estrela fixa no alto céu, este claro orbe celeste deve, das profundezas do espaço, brilhar para todos, menos para si mesmo, dar luz a todos e a nenhum tirá-la. Ai de ti, uma vez tornado como a neve pura nos vales das montanhas, fria e insensível ao tato,
quente e protetora para a semente que dorme fundo sob o seu seio. Agora é essa neve que deve receber a geada mordente, os vendavais do norte, protegendo assim do seu dente fino e cruel a terra que contém a colheita prometida, a colheita que dará pão aos que têm fome. Por ti próprio condenado a viver através de calpas futuros, sem que os homens te vejam ou te agradeçam. Apertado como a pedra contra inúmeras outras que formam o muro da guarda. Tal é o teu futuro se passares a sétima porta. Construído pelas mãos de muitos mestres da compaixão, erguido pelas suas torturas, cimentado pelo seu sangue, ele protege a humanidade, desde que o homem é homem, livrando-a de novas e maiores angústias e tristezas. O homem, porém, não o vê, não o quer ver, nem quer dar ouvidos à palavra da sabedoria, porque não a conhece. Mas tu ouviste-a, tu sabes tudo, ó de alma ansiosa e imaculada, e tens de escolher. Escuta ainda. No caminho de Souan, ó Srotapati, segue seguro, sim, nesse marga, onde apenas a escuridão vem ao encontro do peregrino cansado, onde rasgadas por espinhos, as mãos gotejam sangue, os pés são rasgados por pedras agudas e duras, e Mara emprega as suas armas mais fortes, para além dele, imediatamente há um grande prêmio. Calma e impassível, o peregrino vai até o rio que conduz ao Nirvana. Ele sabe que quanto mais os seus pés se sangrarem, mais lavado e limpo ele próprio ficará. Ele sabe bem que depois de 7 breves e transitoriais nascenças, o Nirvana lhe pertencerá. Tal é o caminho de Dhyana, o porto do yogi, a meta sagrada, os Srotapatis buscam. Não é assim quando atravessou e conquistou o caminho Arhat. Ali Klesha é destruído para sempre, e as raízes de Tanya arrancadas. Mas para, discípulo, escuta uma palavra ainda. Podes tu destruir a divina compaixão? A compaixão não é um atributo, é a lei das leis, a harmonia eterna, o próprio ser de Alaya, uma essência universal sem praias, a luz da justiça eterna, o acordo de tudo, a lei do eterno amor. Quanto mais com ela te unificares, fundido o teu ser no seu ser, tanto mais a tua alma se unirá àquilo que é, tanto mais te tornarás a compaixão absoluta. Tal é o caminho Arya, caminho dos Budas da perfeição. Mas o que significam os livros sagrados que te fazem dizer Om? Creio que nem todos os Arhats obtêm o doce gozo do caminho nirvânico. Om. Creio que no Nirvana Madharma não entram todos os Budas. Sim, no caminho de Arya, já não és tu Srotapati, és um Bodhisattva. Atravessaste o rio, é certo que tens direito à veste do Dharmakaya, mas um Sambhogakaya é maior do que um Nirvani, e maior ainda é um Nirmagakaya, o Buda da compaixão. Inclina agora a tua fronte e escuta bem, ó Bodhisattva, a compaixão fala e diz: pode haver felicidade quando tudo quanto vive tem de sofrer? Quererás salvar-te ouvindo todo mundo chorar? Agora ouviste o que se disse. Chegarás ao 7º degrau e atravessarás a porta do conhecimento final, mas apenas para tomares a dor por esposa. Se queres ser Tathagata, seguir os passos do teu predecessor, conserva-te altruísta até ao fim sem fim.
estás iluminado, escolhe o teu caminho. Olha a luz suave que inunda o céu oriental. Céu e terra unem-se em gestos de adoração e dos poderes quadruplamente manifestados sobre um cântico de amor, tanto do fogo que brilha, como da água que corre, da terra perfumada e do vento que passa. Escuta do grande e insondável vórtice daquela luz dourada em que o vencedor se banha. Toda a voz sem palavras da natureza se ergue para em 1000 tons proclamar: saúdo-vos, ó homens de Mialba. Um peregrino regressou da outra margem. Nasceu um novo Arhã. Paz a todos os seres.